Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor. Estamos de volta, depois de um intervalo que tivemos em outubro, com um trabalho especial, com convidados especiais, retornamos aos nossos estudos bíblicos com um projeto novo. Estou com um desafio em meu coração a compartilhar com a igreja o seguinte objetivo: trazer aos irmãos uma introdução à história da igreja cristã. Uma série de estudos, de reflexões sobre a história do cristianismo, desde os dias apostólicos até os séculos mais próximos, tá? Que Deus nos abençoe, seja edificante para todos nós e traga regozijo e crescimento espiritual para a sua amada igreja. Que Deus, tenha misericórdia, nos abençoe e abençoe sua vida, irmão, sua família, nesta noite em particular. Bom, uma afirmação importantíssima que nós como cristãos temos e reconhecimento do entendimento da palavra e do conhecimento de Deus é que o Senhor é soberano, que o nosso Deus, o Deus que se revela nas Escrituras, o Deus triuno, ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre a criação e igualmente Senhor da história, da história. É nesse aspecto que eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais nesta noite, nessa introdução à história da igreja, ok? Bom, nós cremos à luz das Escrituras Sagradas que o Deus assim se revela. Ele reina. Sim, Deus reina, Deus está no trono. Deus reina sobre todas as nações, sobre todos os povos da terra, em todos os tempos. Enfim, Deus governa sobre toda a sua criação. Ele a governa e ele a sustenta, inclusive a vida dos homens e das nações. O profeta Daniel, no seu livro, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Que maravilhoso, que precioso esse texto. Ainda no Salmo 47, versículo 8, diz assim: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, Ele é soberano, Ele reina, Ele de fato está no trono. Em sua soberania, meu irmão, Deus conduz o movimento das civilizações de acordo com o seu propósito, com o seu plano eterno e para a realização de todos os seus propósitos. Ele está no controle, ele faz isso, faz uso das nações e civilizações para atingir o seu propósito, seus objetivos, ok? Alguns exemplos bíblicos e da história. Por exemplo, Faraó, rei do Egito, nos períodos em que a dinastia era mais gloriosa, Deus estava no controle. Gênesis capítulo 41, versículo 25, diz assim: Então lhe respondeu José, respondeu a Faraó: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Quando Faraó contou e pediu que ele revelasse os seus sonhos, aí está a soberania de Deus sobre os homens todos. Ciro, rei da Pérsia, do glorioso, poderoso reino da Pérsia. Segundo Crônicas 36, 22, diz assim a palavra do Senhor: Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o profeta, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, aí segue o texto, ordenando que aqueles que estavam exilados, que estavam na Pérsia, pudessem retornar para Judá e reconstruir Jerusalém. Deus, diz o texto, despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. É o Senhor que é soberano do controle dos governantes, dos príncipes, dos reis, sempre. Glória a Deus por isso. Herodes e Pilatos. Atos 4, 27 e 28 diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, a liderança, o governo civil político ali na Palestina nos dias de Jesus. Mas olha o que diz o texto. Com gentios e gente de Israel se ajuntaram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Observaram na oração? Reconhecendo a soberania de Deus naquele momento crítico. Pedro e os demais viviam aquele momento crítico da morte de Jesus, mas reconheciam a providência soberana de Deus governando os homens. Que coisa preciosa. Vamos lá, vamos seguir. O advento, ou seja, o nascimento do cristianismo e o seu desenvolvimento é uma prova contundente da soberania de Deus ao dirigir as nações visando os seus propósitos. Ou seja, quando Cristo veio, quando nasceu, né, a igreja cristã, todos aqueles acontecimentos foram dentro dos propósitos de Deus. Deus preparou o terreno, Deus preparou o cenário, Deus preparou o ambiente para aquilo acontecesse, né? Por exemplo, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Que tremendo! Um versículo tão curto, tão breve, uma afirmação do Espírito pela boca de Paulo. Uma afirmações profundas, tremendas, falando do propósito de Deus, da soberania de Deus, da providência de Deus, da encarnação do Filho, da encarnação de Jesus, dentro do tempo preparado por Deus. Plenitude do tempo. As Escrituras declaram assim que Jesus ele veio na plenitude, a ideia de perfeição, de completude, ou seja, no momento exato, no momento certo, no momento preparado por Deus. Por Deus. Quando Deus preparou todas as condições favoráveis para a chegada do cristianismo, para a vinda de Cristo e para o surgimento do cristianismo. Não foi obra do acaso, não foi uma coincidência de fatores históricos, sociais, religiosos somente. Não. Deus que tem o controle do palco da história, dos seus agentes, assim o fez e assim o conduziu para a vinda de Cristo. Ok? Com essa introdução, eu quero assim chamar a sua atenção para o início desses estudos sobre a história da igreja cristã, ok? Nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje é uma introdução à história da igreja cristã, a qual pretendemos, nas próximas semanas, dar continuidade com a graça do bom Deus, e eu convido para esta jornada comigo. Vamos lá. Nosso primeiro estudo hoje, então, tem esse tema, tá? Esse tema, a preparação para o advento do cristianismo. Essa é a nossa lição de hoje, o estudo de hoje. A preparação para o surgimento, a preparação soberana de Deus para o surgimento do cristianismo. Vamos lá. Essa preparação levou em consideração a contribuição de 3 principais povos. Ou seja, Deus usa todos os povos, todas as pessoas.
Mas 3 povos em particular, e não de pequena importância, foram usados por Deus para preparar o ambiente favorável para o surgimento do cristianismo. Que povos são esses? Os romanos, sim, o Império Romano. Os gregos, sim, a cultura grega, o povo grego e o que deixaram. E os judeus, o importante povo de Deus e o seu legado e a sua influência para que muito contribuiu para o desenvolvimento e o crescimento do cristianismo do primeiro século, ok? É isso que nós vamos trabalhar hoje, esses 3 povos em particular, tá? Primeiramente, a contribuição dos romanos foi uma contribuição política importantíssima. Olha só, Deus levantou, Deus permitiu esse grande império que durante séculos dominou a Europa, a África e a Ásia, com seu poder, com sua administração, com sua cultura, com sua força, né? E Deus assim usou, sim, em sua providência, como usa qualquer nação, qualquer povo, como usou o Egito, né, na época de Faraó, para providência para preservar o povo de Deus, como usou a Babilônia, como usou a Assíria, ou como usou o reino persa e tantos outros, e continua o Senhor usando. Assim foram os romanos. Contribuição política. Em que aspectos? Vamos ver isso. Em 4 aspectos. O domínio mundial de Roma, tá? Foi importante esse domínio. A unificação dos povos. Os reinos menores foram subjugados e ficaram sob o governo romano. A chamada Pax Romana e o seu valor para a igreja missionária, para a igreja nova, a igreja emergente, a igreja que evangelizava os povos, e a liberdade e comércio das viagens. Então, nesses 4 aspectos, podemos levantar outros também, mas esses 4 aspectos em particular foram a contribuição dos romanos para o advento e crescimento do cristianismo. Vamos lá. Primeiramente, esse domínio mundial de Roma, tá? Nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, nas primeiras gerações do cristianismo, foi dentro desse cenário que a igreja se desenvolveu, dentro do domínio romano. Vamos falar algumas coisas. Por volta do ano 50 depois de Cristo, né, bem na época da igreja, né, do surgimento da igreja, do crescimento da igreja, o Império Romano ele abrangia toda a Europa, o Egito e toda a costa norte da África e grande parte da Ásia até a Mesopotâmia. Mesopotâmia era uma grande extensão territorial. Eu trouxe um mapa para nós tentarmos aqui ter uma noção, né? Aqui temos a Europa, toda a Europa fazia parte desse Império Romano naquele primeiro século. Aqui a Inglaterra e boa parte do Reino Unido, que nós conhecemos hoje por Reino Unido, mas principalmente a Inglaterra já estava sob o domínio romano. A Ásia e Mesopotâmia, essa região aqui dos rios Tigre e Eufrates, aqui a Palestina e aqui o norte da África, né? O norte da África com o Egito e as demais nações ali do norte da África. Toda essa região que irmãos percebem em verde aqui é o território do Império Romano nos dias do surgimento da igreja, ok? A unificação dos povos, ou seja, o Império Romano trouxe sobre esse domínio político, econômico, sobre toda essa região, trouxe a unificação dos povos. O que seria isso? Com o Império Romano, os povos se unificaram. Então, no sentido de que todos os governos tinham sido derrubados, governos locais, e um poder único dominava em toda parte. No caso dos judeus, por exemplo, notem que Israel, os judeus estavam sob o domínio romano, mas havia o rei Herodes. Mas Herodes era um vassalo, era alguém colocado pelos romanos ali. E, na verdade, Herodes nem era judeu, ele era um edomita. Para nós ter uma noção do que era isso. Mas Herodes era esperto.
astuto, sábio. Ele conseguiu então fazer alianças com o Império Romano, que tomou conta da região, e assim ele foi colocado, né, ali como rei, o rei de Israel nos dias de Jesus, tá? A Pax Romana, né, diante dessa unificação dos povos, esse domínio político, né, de Roma, foi estabelecida a chamada Pax Romana. O que é isso? As guerras entre os povos menores, que eram muito comuns nas civilizações mais antigas, né? Guerras sobre guerras, os povos invadindo, saqueando, dominando. Você conhecer o Antigo Testamento sabe muito bem como que é a história desses povos, dessas regiões, sempre em conflitos. Bom, hoje em dia nós temos algumas situações também muito interessantes sobre a cultura desses povos mais antigos, né? De guerras, de conflitos. Mas na época do Império Romano, estabelecida então a Pax Romana, então não havia essa guerra entre os povos menores, o que vai facilitar e muito a viagem dos cristãos, missionários, peregrinos, evangelizando ali as regiões do Império Romano, porque como não haviam guerras constantes entre os povos menores, eles transitavam assim entre essas nações, levando a palavra do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é poderoso mesmo. Ele tem esse poder de controlar as estruturas políticas dos povos dentro do seu propósito eterno. Ali naquele momento era necessário para essa igreja caminhasse e crescesse com poder. Então essa Pax Romana foi importantíssima, viu, gente? Foi importantíssimo. Lógico, essa Pax Romana estabelecida sobre a força de Roma. Obviamente, não era mera diplomacia, não se engane. Era a força do domínio político e militar de Roma sobre esses povos. Mas é assim mesmo. Deus fez uso, porque Deus faz uso. O mais importante que tudo é o que Deus faz, seus planos são perfeitos. Ele fez uso para o surgimento e crescimento da igreja. Bom, entre outro fator também, vantagens, né? Benefícios das contribuições de Roma. Uma delas é a segurança e a liberdade do comércio entre os povos e das viagens. Isso é muito interessante, né? Esse domínio de Roma sobre toda aquela região, Europa, Ásia, África e o Mar Mediterrâneo, isso é fundamental para as viagens missionárias, tá? Vamos ver isso. Vamos ver isso? A administração romana tornou fáceis e seguras, ou mais seguras, as viagens e a comunicação entre as diferentes partes do mundo. Ou seja, num ambiente, num cenário onde poderia haver muitos piratas, né, e as viagens seriam inseguras por conta disso, a presença dos navios romanos foi importante para estabelecer essa segurança e assim transitarem. E os cristãos transitarem, e os missionários transitarem, e a palavra de Deus ser disseminada, como foi, de uma forma extraordinária ali dentro do Império Romano. Né? Atos 14, 26, são alguns exemplos que nós temos na história bíblica ali, do início da igreja. Atos 14, 24 a 26, narrando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, diz assim: atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Vocês observam que interessante aqui, um testemunho bíblico, né, do que eu tenho falado, né, essa unificação dos povos, o domínio romano, a Pax Romana, esse ambiente favorecer as viagens, a navegação e assim o trânsito dos cristãos, como Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas,
viajando com liberdade, levando o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Atos 16, 11 e 12 também, falando da viagem missionária de Paulo. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Sim, uma colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Isso é importante, esse texto, essa descrição, mostrando a liberdade dos missionários, do apóstolo Paulo e os missionários, transitando da Ásia até a Europa, entrando na Europa, Filipos, depois Tessalônica, depois Atenas, depois Corinto, já é a região da Grécia, da Acaia, e os missionários transitando ali livremente por causa desse ambiente e cenário que foi proporcionado pela soberana graça de Deus naquele tempo. Em outros tempos da história das civilizações, isto seria impossível, essas viagens com tanta liberdade de grupos, né, de grandes grupos e dos cristãos, por exemplo. Os piratas, de certa forma, os historiadores dizem que foram varridos dos mares pelos navios romanos, então trazendo assim uma segurança maior para o comércio, né, o trânsito dos navios comerciais e das pessoas, né, e assim da igreja com os missionários como Paulo e os demais, e os cristãos indo a toda parte, ok? Atos 27, 4 a 5, por exemplo, diz, olha, sobre isso, né? Partindo dali, falando das viagens de Paulo, já indo para Roma, quando ele já foi preso e levado para Roma. Mas notem assim a narrativa do capítulo 27. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Bom, a narrativa segue assim descrevendo essa viagem turbulenta de Paulo. Turbulenta não por causa dos piratas, porque havia segurança, mas turbulência por causa dos ventos, por causa das questões, né, dos ventos fortes no mar, né? No mar. Mas com liberdade, assim os missionários viajavam. Por terra, as esplêndidas estradas romanas, que é um dos elementos interessantes da forte, inteligente administração. É uma coisa a aprender muito com o Império Romano, né? Questão administrativa. Então, eles construíram estradas pavimentadas com pedras, mas pavimentadas, boas estradas ligando Roma às cidades principais, para facilitar o trânsito, inclusive, do seu exército, assim, às principais cidades, tanto da Europa como da Ásia. E, bom, se assim o fizeram com essa intenção política, essa intenção de domínio geográfico e militar, na verdade, abriram também assim, a facilidade das viagens dos cristãos, assim, pelo Império Romano, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Assim você entende, meu irmão. Vamos dizer mais para frente, com mais detalhes, né, nos próximos estudos, esse crescimento do cristianismo no primeiro século e nos séculos seguintes, tá? Um dos fatores, assim, foram essas estradas, belas estradas. Aqui é uma imagem muito interessante, né, de um trecho preservado, né, mas era fantástico as obras dessas estradas e o benefício que trouxe para os cristãos por conta disso, em particular, tá? Vamos lá, vamos seguir. Vimos primeiramente a contribuição política dos romanos. Segundo lugar, a contribuição intelectual, cultural dos gregos. Sim, se os romanos dominavam de uma forma política, militar,
né? Tinha esse domínio sobre os povos, os gregos, que foi uma civilização anterior dominante. Os gregos mantinham ainda um certo domínio dentro do Império Romano, da sua cultura, sua cultura, dos valores, do legado cultural que os gregos trouxeram à humanidade. E esse legado prevalecia ainda nos dias do Império Romano e foram muito importantes também para, de certa forma, usados pela providência de Deus para a disseminação do Evangelho. E vamos ver quais são esses elementos da contribuição intelectual dos gregos. Olha lá. A cultura, a filosofia e a língua. Em particular, nós destacamos assim, tá bom? Vamos lá. A cultura. Ao surgir o cristianismo, os povos que habitavam a região do Mediterrâneo foram profundamente influenciados pelo espírito, pela cultura do povo grego, né? Foi muito forte, marcante isso. Ou seja, vamos ver como isso vai trazer, vai ajudar a chegada dos cristãos com a sua mensagem, com o evangelho, com seus costumes, né, aos povos gentios, onde prevalecia o pensamento grego, o estilo de vida grego. Colônias gregas, algumas das quais com centenas de anos foram amplamente disseminadas ao longo das costas de todo o Mediterrâneo. Só voltando um pouquinho, Alexandre o Grande foi o grande conquistador da Macedônia, né, o Império Grego, séculos antes, né, um pouquinho antes do Império Romano. Ele dominou toda a região também, toda essa região, foi um grande conquistador. Em poucos anos, Alexandre o Grande, ele estabeleceu assim, um domínio fantástico, grego, ali na Mesopotâmia, na Palestina, na África, e chegou em direção à Índia, inclusive, até quando finalmente ele foi assassinado, né? Assassinado. Mas uma das coisas interessantes do Império Grego e da estratégia utilizada por Alexandre, né, aqueles que o seguiram, generais que o seguiram, foram o estabelecimento de colônias, de cidades dentro de todo o Império, onde grandes generais se estabeleciam, bancados pelo Império, e centros de cultura grega estavam presentes em várias nações, vários lugares, tanto na África como na Palestina. Ou seja, foi uma estratégia muito interessante de manutenção e expansão da cultura grega entre as nações. Quando veio o cristianismo no século I, essa influência do pensamento, da cultura, do estilo de vida grego, da filosofia grega, com certeza, estava presente ali. Isso vai ser um cenário muito interessante para a pregação do evangelho. Vamos ver por quê, tá? A filosofia. Durante muitos séculos, os gregos foram grandes detentores da vida cultural, da vida intelectual mais vigorosa desenvolvida no mundo, sim, por conta de três grandes filósofos, tá? E suas escolas, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, os principais, entre outros. Então, isso era muito forte, a inteligência, o pensamento, o pensar, né, grego, assim, isso predominou, a academia, a universidade, né, a ideia, né, do pensar a vida e da ciência foi muito assim, foi o que foi deixado por esses filósofos, ok? Então tudo isso vai proporcionar uma mentalidade do povo grego que aprendeu, o que eu quero chamar a atenção, aprendeu a pensar muito nas questões da vida, do sentido da vida, das respostas para as questões da alma. É interessante isso, isso fazia parte do pensar grego, do especular, do raciocinar, do refletir, do pensar e procurar resposta para essas coisas. Bom, eu quero dizer o seguinte, o Evangelho de Jesus Cristo foi a resposta de Deus a esse clamor da alma que o pensar grego, que a filosofia grega despertava em seus dias. E o Evangelho foi esta resposta de Deus para preencher o vazio do coração humano na pessoa de Jesus Cristo e na revelação das Escrituras Sagradas.
tremendo demais. Mas esse ambiente de inquietação da alma, produzido pelo pensar grego, foi muito interessante. Vai ser uma ponte para a pregação do Evangelho. Como é importante a igreja entender o pensamento dos seus dias, como um homem contemporâneo pensa, como ele pensa a vida, a realidade, para nós levarmos a ele, através do Evangelho, as respostas que tragam sentido, que são um propósito da existência, salvação, restauração, reconciliação, comunhão com Deus, através do Evangelho. Que missão nós temos também hoje em dia, né? Atos 17 nos traz a viagem de Paulo para a grande cidade de Atenas. Não tão poderosa no sentido político, econômico como Roma, é claro, mas muito importante no sentido do entendimento, no sentido da filosofia, da cultura. E Paulo chegou até lá. Diz o texto assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Uma cidade idólatra. O que é interessante, né? Apesar da busca pela razão, das respostas, pelas escolas filosóficas que predominavam, mas também conjuntamente, em paralelo a isso, havia muita idolatria. Muita idolatria. Isso é o paganismo. O paganismo é assim. Por isso, Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos que se aproximavam do judaísmo. E também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ou seja, Paulo pregava em Atenas, na sinagoga e na praça. E diz o texto: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, que eram as duas principais escolas filosóficas no primeiro século, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tacarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ou seja, foi um reboliço. Mais para frente nós vamos falar sobre os pensamentos, essas escolas filosóficas, ok? Para nós termos um entendimento do cenário em que Paulo encontrou em seus dias. A língua mais falada nos países que margeavam o mar Mediterrâneo naquela época era o dialeto grego, conhecido como o koiné, que é o grego comum, não o grego erudito, o grego de textos mais sofisticados. Não. Era o grego do dia a dia, o grego falado pelo pescador, pelo comerciante, pelos viajantes, e essa é a língua comum falada. De certa forma, só para temos um paralelo, né? Hoje em dia é essencial que temos um conhecimento da língua inglesa para viajar com mais facilidade nas nações, entre outros povos, né? Conhecendo outras culturas, o inglês abre portas, certamente, né? Uma língua mais ou menos universal. Na época, era o grego, a língua koiné. Inclusive, é nessa língua que os apóstolos se comunicavam, que as pessoas se comunicavam, que os cristãos se comunicavam. Nessa língua, para o irmão ter uma ideia, foi nessa língua que as escrituras do Novo Testamento foram assim escritas, né? Os evangelhos, as epístolas de Paulo, né? Os escritos do Novo Testamento foram feitos na língua grega e não no latim do romano. A versão latina, que isso é uma versão, né? Será uma tradução do original, e o original dos textos do Novo Testamento eram gregos, é o koiné, né? Acho que nós temos aí a base. Por isso que a importância da cultura grega, né? Aí, pastor, por que isso é importante? Bom, o evangelho tem que ser pregado, proclamado, anunciado, e eram feitos através da pregação oral e também das cartas, dos escritos, as epístolas, as cartas e os textos. E esses textos distribuídos entre as igrejas, entre os cristãos e as igrejas, não foram só apenas estes do Antigo Testamento. Obviamente, estes foram inspirados, estes foram enviados por Deus para a sua igreja. Mas certamente, entre os cristãos, né, circularam muita correspondência
e geralmente na língua grega, tá? A importância da língua grega. Esta era a língua universal do mundo greco-romano, usada para todos os fins no intercâmbio popular. Quem quer que falasse seria entendido em toda parte, especialmente nos grandes centros, onde o cristianismo foi primeiramente implantado. Nas grandes cidades era fundamental que os cristãos, né, os missionários, tivessem conhecimento da língua grega. E tinham. E finalizando, né, o terceiro povo que nós chamamos a atenção de contribuição para o advento e o crescimento da igreja, do cristianismo no primeiro século, além dos romanos, que é a questão política, além dos gregos com sua influência e benefícios culturais, intelectuais, a contribuição dos judeus foi religiosa, foi a sua religião, tá? Religião. Vamos trabalhar isso? A vida religiosa dos judeus, a expectativa messiânica, as escrituras dos judeus no Velho Testamento e a influência deles, né, no mundo romano, essas questões serão importantes para facilitar o crescimento da igreja. Vamos lá. Primeiramente, a vida religiosa deles, né? O Senhor Jesus Cristo mesmo e todos os cristãos primitivos, inclusive os próprios apóstolos e os primeiros missionários foram preparados dentro da religião judaica. Eles eram judeus, nasceram dentro do judaísmo, da fé judaica, da tradição judaica, da cultura judaica. Ou seja, os elementos assim, o povo da promessa, o povo da aliança, o povo de Abraão, Isaac e Jacó, o povo dos profetas, o povo das promessas do Antigo Testamento, todas elas. Esse é o povo de Deus, né? Então, assim, essa cultura, essa bagagem religiosa, bagagem da fé, era fundamental assim, ainda na transição, né, na pregação do Evangelho nos seus primeiros anos, com toda certeza, né, com toda certeza. Por exemplo, olha, para ficar bem clara essa questão do judaísmo, né, assim, a base do cristianismo é judaico. Lucas 2, 22 e 24, por exemplo, né, falando de Jesus, diz assim, olha, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Está falando de José e Maria, está falando do menino Jesus. Aí, note o que diz o texto. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E assim, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para ser apresentado, cumprindo rigorosamente a lei de Moisés. Diz o texto mais, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos, porque eles eram pobres, mas cumpriram a palavra. O que caracterizava a religião judaica era a sua mais alta concepção de Deus, através dos ensinos do Antigo Testamento. Sim, o Deus revelado, o Deus criador, o Deus dos céus e da terra, o Deus que revela o seu plano de salvação, sim, um Deus único e soberano e supremo, Deus dos céus. Era o conceito judaico, monoteísta. Isto era assim, um contraponto sobre todo um universo, um ambiente, um cenário religioso em todo o Império Romano, de povos politeístas, dos gentios, muitos deuses, muita idolatria, muito paganismo. Então a religião judaica era um contraponto para isso, e dentro desse ambiente do monoteísmo, na continuidade, vem o cristianismo. Além desse conceito de Deus único e acima, inigualável, incomparável, também havia a questão do modo de vida, a questão moral. O judeu piedoso, zeloso, cumpridor da lei, tinha o mais alto ideal de vida moral decorrente da sua religião. Como o cristianismo deveria trazer isso, como a igreja contemporânea deveria resgatar isso também, um vigor moral, ético,
como cristãos santos na terra, não dominados pelo mundo, pelos valores, pela cultura vigente. Temos que, assim, na verdade, modificar e influenciar a cultura dos nossos dias, e não o contrário, o que, infelizmente, sabemos, não é o que acontece muitas vezes, né? Filipenses 3, 4, 6 é muito interessante, mostra bem claro esse entendimento do judeu, sua questão moral, seu valor em relação à palavra, à lei, né? A confiança que tinha em Deus e a sua obediência à lei. Diz assim o texto, Paulo falando da sua história, ele fala, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a descrever a sua experiência. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, bem claro, sabia a sua genealogia, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É assim que Paulo descreve a sua história passada. Um judeu nato, um judeu zeloso, um judeu sério. E que depois ele vai dizer o seguinte, na continuidade desse texto ele vai falar, mas tudo isso eu considero como perda diante da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Eu pus esse texto só para nós entendermos a cultura judaica e o valor que tinha para eles na época, né? Vamos lá. Lucas 18, 20 vai falar do jovem rico e da expressão de Jesus dizendo o seguinte, olha, você lembra do jovem rico que procurou Jesus querendo saber como fazer para obter a vida eterna? A resposta de Jesus foi, sabes os mandamentos. Então é uma resposta bem do contexto da religião judaica. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, olha o que ele disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Assim como Paulo, aquele conceito, né, rigoroso da fé, da religião, assim, esse jovem rico também expressa isso, né, na questão do cumprimento da religião, o seu zelo também. Só para entendermos o cenário, né, dos dias em que o Evangelho de Jesus foi disseminado pelos apóstolos missionários. Bom, um outro fator de contribuição do judaísmo é a questão messiânica. Isso é muito interessante, né? A expectativa, a ansiedade, a esperança entre os judeus da vinda do Cristo prometido nas escrituras sagradas todas. Então, esse sentimento também facilitou, porque foi uma ponte de comunicação do Evangelho de Jesus pelos apóstolos. Havia no coração dos judeus um anseio, uma esperança, uma expectativa com a vinda do Salvador, com a vinda do Messias. Aí os missionários cristãos traziam a mensagem. Olha, o Messias já veio, o Salvador veio, o Cristo esperado já veio e ele é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Os judeus prepararam o caminho para o cristianismo porque se constituíram um povo que aguardavam o que o cristianismo oferecia, ou seja, um Salvador. Eles esperavam algo. A mensagem cristã trazia a resposta e apresentava a resposta do Salvador. A esperança de um Messias era acariciada por todos os judeus como a mais preciosa das suas possessões. Sim, o judeu piedoso aguardava a vinda do seu Salvador, do Cristo. Ainda mais nos dias maus, debaixo do jugo do Império Romano. Eles assim oravam, clamavam a Deus pela vinda do Salvador. João capítulo 4, versículo 25, é muito interessante no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus se apresentando a ela, se revelando ele mesmo a ela como o Cristo.
Aí a mulher assim expressa essa fé, essa esperança messiânica, dizendo: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Isso é esperança messiânica. Que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus, com graça, amor e bondade, diz a ela: eu que falo contigo, eu sou o Cristo. Tremendo. João 1, capítulo 1 de João, do Evangelho de João, versículo 40 e 41. Olha que interessante esta narrativa. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, que será depois Pedro. Simão, a quem disse, olha o que disse André: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, Cristo. Essa esperança messiânica era um cenário muito positivo para a pregação do Evangelho. Jamais, meu irmão, jamais houve entre todos os povos, os demais povos, uma expectativa, uma perspectiva, uma esperança do futuro comparável à esperança messiânica dos judeus. Nem os gregos tinham isso. Nem os gregos, nem os romanos tinham. Com toda suas mitologias fantásticas, que não traziam segurança nem esperança alguma. Eles não tinham nada disso. É um vazio nessas civilizações. Os judeus tinham uma esperança real, uma esperança verdadeira e que se cumpriu na história com a vinda de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador. O que havia realmente no mundo romano e no mundo grego, meu irmão, presta atenção, era uma forte dose de desespero, de cansaço e de desilusão. Porque tanto a sua filosofia como as suas religiões, suas mitologias, não traziam respostas para a sua alma. De forma alguma. Somente o Evangelho. Terceira contribuição dos judeus, obviamente, as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, o legado do judaísmo para a igreja é a palavra de Deus, como auxílio inestimável por parte dos judeus na preparação para o advento do cristianismo foram as escrituras sagradas, né? A Torá, a lei, os profetas, os salmos, oh, que coisa maravilhosa, esse legado, as escrituras. Assim foi a partir daí que a igreja nasce, a igreja é edificada, a igreja é fortalecida, pregando, ensinando e vivendo esta palavra, até a composição pelo Espírito Santo, né, das Escrituras do Novo Testamento. Eles tinham a Bíblia dos nossos primeiros pais, era o Antigo Testamento, eram as Escrituras dos judeus. O cristianismo, antes de produzir seus próprios manuscritos, encontrou para o seu uso os antigos manuscritos que lhe foram do maior auxílio. Era o texto, os crentes novos, a igreja nova tinha a Bíblia. O que era a Bíblia? Os livros sagrados, os livros do Antigo Testamento. É um legado do judaísmo. Jesus fez uso das Escrituras em seus ensinos e na sua devoção. E também os cristãos primitivos as usavam em suas reuniões, sem dúvida. Os encontros dos crentes era perseverar na doutrina e na palavra, ou seja, o testemunho dos apóstolos e as Escrituras sagradas. Lucas 4, 16 a 17 diz assim, falando de Jesus, o seu uso das Escrituras. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Sim, porque um rabi, quando um mestre, quando entrava na sinagoga, era-lhe dado assim a prerrogativa, o privilégio. E Jesus já era respeitado como mestre, como rabi. E assim foi dado a ele as escrituras para fazer a leitura. Então, lhes deram o livro do profeta Isaías, o rolo. Lembra-se assim, a Bíblia não era como a nossa, eram rolos. Então, lhe trouxeram o rolo, o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro de Isaías,
achou onde estava escrito. Aí, a sequência do texto, Jesus faz a leitura, dizendo, hoje se cumpre esta palavra. Isso é maravilhoso, né? Jesus abre a sua Bíblia. Jesus abre a sua Escritura. Ele é o autor. E ele faz a leitura aos homens. Ele diz, ele podia fazer isso. Hoje se cumpre a palavra. E a palavra de Deus é inigualável, incomparável. É isso que deve marcar sempre a igreja, meus irmãos. A minha vida, a tua vida é a igreja que enfrenta as mudanças históricas, mudanças, né, sociais, que a sociedade humana assim, vai passando até o cumprimento dos tempos, o que vai prevalecer, meu irmão, em tudo isso. Sabe o que vai prevalecer? Nem o planeta vai prevalecer. Olha só os congressos aí preocupados com o destino do planeta. Está certo mesmo, com toda certeza. Sabendo que o planeta está morrendo. Jesus voltará e a consumação do século trará novos céus e nova terra. Com certeza. Isso é tremendo. A igreja tem um conhecimento fantástico da realidade. Baseado nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus sabia disso. E ele assim o fez. 2 Timóteo 3, 15 a 17, Paulo falando a Timóteo, seu discípulo, dizia, falando dele, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Quando ele fala aqui da Escritura, é uma referência ao Antigo Testamento. Nesse momento era. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, para tudo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra, sempre a palavra. Não outra coisa, viu, irmão? Não é outra coisa que vai formar teu coração e te preparar como homem de Deus, mulher de Deus aí. É a palavra do Senhor, sempre será, porque ela vem de Deus, ela é inspirada. É obra do Espírito que trabalha a minha vida, a vida de todos e do povo do Senhor, que capacita o homem de Deus a ser uma bênção, seu instrumento de Deus e glorificar o Criador aqui na terra. Que a nossa fé seja firmada tão somente na palavra. Nossa única regra de fé e prática seja a Bíblia Sagrada, meu irmão, meu amado irmão, sempre. E em último lugar, né, eu já me empolgo com essas coisas, a influência dos judeus na dispersão. Então, a influência dos judeus nas escrituras, na palavra, né? Agora, na dispersão. Outro fator importante da contribuição dos judeus foi o papel dos judeus fora de Israel, dispersos. Porque foram, por causa das guerras, por causa do domínio romano, eles se espalharam por todas as cidades do Império Romano. Tiago 1, por exemplo, na carta de Tiago, ele fala, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. É uma referência às colônias judaicas, à igreja dispersa, é referência à dispersão. Nas várias cidades do Império Romano. Por isso que a carta de Paulo, a carta de Tiago, perdão, é uma carta geral, é dirigida às igrejas, é universal. 1 Pedro 1:1 diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. E ele dá algumas indicações geográficas. Ponto, que é lá no norte da Ásia, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que eram províncias romanas. Ou seja, mas nota a expressão dispersão, ou seja, espalhados. Os judeus espalhados por todo lugar. Esses judeus podiam ser encontrados em quase todas as cidades do antigo mundo greco-romano. Aí, deixa eu te explicar. Pastor, por que isso aí é tão importante falar dispersão para a igreja? Sim, coloque-se no lugar do apóstolo Paulo e Silas viajando pelas cidades e seus companheiros, indo para cidades novas. Quem que eles, sendo judeus, procuravam para se hospedar, para ter indicações e referências, para mostrar se havia ou não uma sinagoga na região? Quem, senão os judeus moradores daquela região, daquela cidade? E havia
E a bênção de Deus é que havia os judeus dispersos para todo o canto. E eles, os próprios missionários e cristãos, achavam esses judeus. E esses judeus eram as primeiras pontes missionárias, primeiras pontes de interlocuções culturais com os gentios. Eram os judeus, né, nessas cidades. Em qualquer parte, por exemplo, onde estivessem os judeus, eles conservavam a sua religião e mantinham as suas sinagogas. Sim, eram centros religiosos, centros culturais e centros sociais, onde os judeus de uma determinada cidade e província, assim, usavam as sinagogas assim, para se encontrarem, para educarem seus filhos, para ter o seu momento religioso, para estudar as escrituras. E as sinagogas foram importantíssimas para o advento do cristianismo, o seu crescimento naqueles dias apostólicos, as sinagogas. Por quê? Porque justamente os missionários judeus encontravam acolhimento e oportunidade de pregação, primeiramente aos próprios judeus. Primeiro aos judeus, depois aos gregos. Era assim que eles faziam. Então encontravam as sinagogas. Instituição importante, né? Que já tinha alguns séculos que foram assim consolidadas, né? Atos 9, 20, falando do trabalho, né, dos missionários, dos apóstolos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Você sabe que ele está falando de Paulo. Paulo assim que se converteu. Ou Saulo, né? Saulo ainda, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha que tremendo, um versículo tão curtinho, com tantas verdades, né? Sim, de história, de narrativa, de força mesmo, porque esse Saulo era um perseguidor da igreja, foi recentemente convertido há pouco tempo, muito pouco tempo, mas convertido pelo poder de Deus. Esse homem se tornou forte pregador, testemunha do evangelho, e já foi na sinagoga. Lembra que lá em Jerusalém ele pediu cartas, autorização aos líderes da igreja, líderes da religião judaica lá em Jerusalém, aos líderes, para ir às sinagogas em Damasco para perseguir os cristãos. Olha o que ele faz assim que se converte. Ele vai para a sinagoga pregar Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é tremendo demais. Atos 13, 5 diz assim: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Atos 13, 14, mas eles atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo no sábado à sinagoga, sentaram-se. Eis aqui, irmão, entre tantas, e podemos, né, encontrar isso com facilidade na internet. Aqui no caso, ruínas da sinagoga na cidade importante de Cafarnaum, na Galileia. Eram presentes as sinagogas na Palestina, assim o eram também nas demais províncias romanas e lugares. Deus preparando o ambiente, usando esses povos todos com suas contribuições. Em muitas cidades, os judeus realizavam um trabalho missionário ativo. E assim eles ganharam, os próprios judeus ganharam muito entre os gentios prosélitos e tornaram-se conhecidos nos ensinamentos da sua religião. O que foi um campo missionário maravilhoso para Paulo e seus companheiros. Concluindo nosso estudo de hoje, preparação para o advento do cristianismo, vamos relembrar. Primeiro, Deus é o Senhor da história. Ele reina sobre as nações, sobre os povos, sobre os príncipes, governantes. Ele governa sobre a criação, inclusive a vida de todos os homens de todas as nações. Em sua soberania, ele conduz o movimento das civilizações, de acordo com seu plano eterno e para a realização dos seus propósitos. Sempre, meu irmão, sempre. O advento do cristianismo é uma prova maravilhosa, tremenda da soberania e da providência de Deus dirigindo as nações, visando os seus propósitos. E esse texto principal para nós hoje. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Sim, cumprindo a profecia, o proto-evangelho em Gênesis 3,15. Aquele nascido de mulher haverá de pisar a cabeça da serpente. Nascido sob a lei.
O povo da aliança, o povo da promessa, o povo de Deus. Nós vimos hoje a contribuição política dos romanos, vimos a contribuição intelectual dos gregos e a contribuição religiosa dos judeus. Ok? Conseguiu guardar? Ó, irmãos, assim iniciamos hoje uma jornada, né, de estudo da igreja cristã. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe nesta jornada. Precisamos aprender muitas coisas para a glória de Deus. Aplicação, vamos lá, rapidinho. Louve a Deus, meu irmão, pela soberania do Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre o Brasil, sobre o mundo. Deus ainda está no trono e Deus governa tudo. Não esqueça nunca disso, meu irmão. Não esqueça, Deus está no controle. Você está aí desesperado, né, preocupado, amargurado, chateado, amedrontado. Saiba, meu irmão, Deus está no controle. Olha, querido, descanse. Louve a Deus pela sua providência na vinda de Jesus. Nosso Redentor veio na plenitude do tempo, na hora certa, no lugar certo, no momento certo, preparado por Deus, obra do Senhor. E em terceiro lugar, louve a Deus pela sua providência, preparando o ambiente favorável para a pregação do Evangelho e o crescimento da igreja. Porque tudo está no controle de Deus, não está no controle dos homens. Pensa que está no meu controle ou no teu. Você acha que Deus depende do que você faz, do que eu faço, do que nós vamos fazer, né? Fazer certo, fazer aquilo, né? Assim, às vezes os homens são meio assim, né? Acham que eles têm o poder espiritual. Não temos. Quem converte a Deus, quem edifica a Deus, a igreja é de Deus, Ele é o cabeça, Jesus é o cabeça da sua igreja. O Evangelho é pregado porque o Espírito Santo move homens e mulheres como eu e você, movidos pelo Espírito, para trabalhar, pregar e servir. Que bênção! Traz mais paz, leveza na vida cristã, né? Leveza. Glória a Deus por isso, né? Vamos lá e finalizando assim, resumindo, Deus governa as nações, Deus governa o tempo, Deus governa a sua igreja. A Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, meu amado irmão, ricamente a sua vida. Descanse, confie nesse Deus tremendo e maravilhoso. E que esse estudo de hoje tenha sido abençoador na sua vida. É a minha oração. Fica com Deus. Fica com Deus. Um grande abraço do seu pastor. Tenha uma ótima noite.